Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante e tá muito pautado com o que a gente tem visto na televisão, tem visto aqui no próprio YouTube. Nesse formato que a gente já estava conversando hoje, né? A gente vai falar sobre a história do cinema. Então, galera, bora pro vídeo? Bem, pessoal, para a gente entender um pouquinho sobre a história do cinema, a gente tem que entender e viajar um pouquinho nessa história. A nossa viagem começa no dia 28 de dezembro de 1895, há exatos 127 anos, mais precisamente na França. E ela se passa na Praça da Ópera, em frente ao Grande Café. Na parede, a gente vê um cartaz expondo 10 filmes que foram produzidos pelo cinematógrafo. Aí vocês devem se perguntar, quanto tempo durava cada filme? Basicamente, cada filme durava em média 1 minuto e toda a sua produção e toda a sua exibição demorava 20 minutos, em média. E ele custava na época cerca de um franco. E convertendo para o dinheiro atual, seria mais ou menos 6 euros. Iam na sala de exibição cerca de 33 a 34 pessoas. Vocês devem se perguntar como era feita a imagem do cinematógrafo, né? Eram feitas várias fotos em sequências, em planos sequências, e eram transmitidas essas fotos uma após a outra. E eram fotos do cotidiano, né? Mostrando as praças, as cidades, a vida em geral da França naquela época. E esses 10 filmes, né, de 1 minutinho, foram a primeira apresentação comercial desse tipo de cinema, desse tipo de proto-cinema. A gente vê que os irmãos Auguste e Louis Lumière, eles tiveram um grande impacto para o começo do cinema, né? A gente vê que o August, ele era a parte inventiva, ele era o inventor, né? Ele era o cientista. E o Louis, ele era a pessoa que era ligado ao business, né? Ligado ao ingresso, ligado a questões mais empresariais, né? A gente vê que esse tipo de coisa, de brincar com luz e sombra, né? Esse tipo de utilização de fotografia, a humanidade já vem utilizando desde os primórdios, né? Com a questão da luz e da sombra, com a questão da exposição de um determinado objeto na luz e de outras coisas, né? A gente pode observar que uma das formas mais antigas, né, de produção de movimento, de luz e de sombra, né, como a gente está vendo aqui o cinema, era a cinematografia. Era o quê? Eram várias fotos tiradas em repetições, né, de vários quadros, de vários pontos, sendo que não tinha uma fluidez, não tinha uma apresentação muito boa, como os irmãos Lumière trouxeram com a sua invenção. E não permitia também que tivesse uma transmissão de narrativa, né? A gente não podia ver uma história de começo, meio e fim, a gente só via quadros. A gente vê que ela foi muito utilizada nas questões científicas, né? Como nas questões de estudo de movimento, nas questões dos quadros, né? De como se comportava, como o corpo se comportava ao movimento. E tem um estudo que mostra que ela foi utilizada também na questão dos cavalos, né? Dos movimentos animais. E como eu disse, né, os estudos de cavalos foi feito por Edouard Baudin, que ele era um cientista muito importante e renomado que estava utilizando essa tecnologia para estudar os movimentos de forma geral. E uma curiosidade é que ele utilizava cerca de 24 câmeras para poder capturar o movimento de todo o movimento, né, dos animais. E uma outra forma de exibição de questões de filmes, né, desse começo de filme, era o cinetoscópio, né? E ela era uma invenção contemporânea à invenção dos irmãos Lumière, né? E ela foi produzida por nada mais, nada menos que Thomas Edison. Uma desvantagem que ela tinha em relação à invenção pelos irmãos Lumière é que essa máquina ela era utilizada basicamente por uma pessoa só. Era como se fosse um móvel onde você tinha que colocar o seu rosto como se fosse uma telinha e os seus ouvidos em uns fones, e que ela era muito grande, não permitia ser movimentada com tanta facilidade.
e a desvantagem também é que só daria uma pessoa, enquanto a dos irmãos Lumière daria em média de 33 a 35 pessoas. A gente vê que os filmes eles eram produzidos ao mesmo tempo que as suas máquinas que exibiam. E no ano de 1888, vemos que a primeira exibição total de um filme, ou seja, produzido em uma única tira de filme, de um rolo, ele foi feito na Inglaterra por nada mais, nada menos que Louis de Prince. A gente pode observar também que a invenção dos irmãos Lumière, né, possibilitou que tivessem mais exibições comerciais e que tivessem mais produções de filmes por toda a Europa, né, basicamente, porque permitiu que vários filmes fossem produzidos de forma rápida, certeira e barata também, porque era uma máquina que possibilitava fazer uma produção mais ágil do que as outras. E os irmãos Lumière perceberam que o cinema era uma representação de arte e uma forma muito boa de se angariar fundos, né? Ou seja, de lucrar com isso, porque possibilitavam que muitas pessoas pudessem ver as obras e também pudessem arrecadar um bom dinheiro. Em 1896, a gente tem a inauguração da primeira sala de cinema. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde era essa primeira sala? Bem, essa primeira sala ela ficava nos Estados Unidos e ela foi produzida também por uma pessoa muito conhecida que produziu também uma das tecnologias de exibição, que era o Thomas Edison. E a sala de cinema ficou conhecida como Edison Hall. E grande parte das produções exibidas na Edison Hall eram feitas pelos irmãos Lumière. A gente vê também que tinha uma outra empresa que ajudava as produções dos irmãos Lumière, que era a Pathé. A Pathé, que era uma empresa parceira dos irmãos Lumière, foi fundada pelos irmãos Charles, Émile, Theo e Philippe. E o Jacques também. Eles fundaram a Pathé, que teve o seu apogeu até meados da Primeira Guerra Mundial. E no primeiro ano de exibição, né, dessa sala de cinema, cerca de 200 mil pessoas foram até lá para ver os filmes que eram produzidos e eram exibidos lá. A gente vê que no mesmo ano temos a criação, a roteirização de um dos primeiros filmes a serem produzidos e serem dirigidos por uma mulher, que era a diretora Alice Blacher, eu acho que é o nome dela. E ela também foi representada, ela também fez o primeiro longa-metragem do mundo. E esse primeiro longa-metragem tinha cerca de 33 minutos de exibição. E ele se chamava The Sleep of Jesus. E uma curiosidade que eu achei bem interessante é que, como a maioria desses filmes não tinham a banda de áudio, né, ou seja, não tinham produção de áudio, a captação de áudio, era muito comum que nas exibições tivessem orquestras, tivessem bandas, tivessem corais, para que pudesse dar a ambientação e a trilha sonora. E convenhamos, né, gente? E é muito difícil você sincronizar as imagens com o som. Por isso que era uma atitude bem complicada, né? Era uma ação bem complicada. Bem, pessoal, já no século XX, e mais precisamente em 1906, a gente tem a primeira produção em longa-metragem nos estilos atuais. A gente vê que naquela época e até hoje em dia, o cinema ele era feito com uma produção além de comunicação, além de exibição de arte, era também para cunhos comerciais, políticos e principalmente de difusão ideológica. A gente vê que a evolução tecnológica também chega no cinema, né? A gente vê câmeras que se movimentam com maior facilidade, câmeras mais modernas, atribuição de cenários, atribuição de uma banda de produção de áudio um pouco melhor, mas não muito. A gente vê também a questão de efeitos especiais, que marca esse período é a viagem para a Lua, né? Onde a gente vê aquela Lua e chega próximo dela ou cai nela um tiro de canhão. Cara, vocês já se perguntaram qual foi a primeira sala de exibição de cinema no Brasil? Eu me fiz essa pergunta fazendo essa produção, esse roteiro, e descobri que em 1897, já no Império, já na República,
a gente tem a primeira sala de cinema feita no Brasil, de produção no Brasil. A gente tem um filme rodado no Brasil que era Os Esconderijos dos Pescadores. Eu vou ver se eu acho e ponho para vocês também nos comentários. E ele foi produzido e filmado no Rio de Janeiro. E a gente vê que rapidamente o cinema ele se disseminou como uma forte forma de fazer política, de fazer arte e também de fazer comerciais, né? E como eu disse, com a Primeira Grande Guerra, né, ou a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma escalada de produção cinematográfica e também de tecnologias para o cinema. A gente vê que nos países onde estava tendo os conflitos, né, que eram basicamente os países da Europa, a gente tem uma grande utilização dos cinemas como uma ferramenta política, como uma ferramenta de demonstração de vitórias em batalha e também como chamariz para as pessoas poderem participar desses conflitos também. A gente vê que um filme muito influente nessa época que é de 1915, é o filme Nascimento de uma Nação. É um filme extremamente racista, um filme extremamente preconceituoso. Por que eu tô trazendo esse filme? Porque esse filme foi um marco, infelizmente foi um marco cinematográfico, e também para a gente poder discutir e problematizar ele também aqui nos comentários. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. E é um filme que conta a história do crescimento e da produção da Ku Klux Klan, da KKK. E pasmem, gente, ele foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca. E com a Primeira Guerra Mundial, a gente tem um deslocamento do centro de produção do cinema, né? Antigamente, até a Primeira Guerra Mundial, o centro de produção do cinema era feito na Europa. E com ela, ele mudou para a América. Mas ele passou, não foi diretamente para Hollywood, ele perpassou por outros lugares também, como Nova York, como a Flórida, até chegar em Hollywood. A gente vê que o período entre guerras é basicamente a era de ouro do cinema, né? Onde a gente tem grandes produções, onde a gente tem um boom cinematográfico. A gente vê que em 1927 a gente tem o primeiro filme de longa-metragem produzido em Hollywood, feito com uma tecnologia que revolucionou o cinema. A gente tem o primeiro filme feito e filmado com som, com captação de som e sincronizado, gente. E como eu disse, a era de ouro do cinema aconteceu no período entre guerras, né? E num vídeo que eu fiz sobre o Oscar, se eu não me engano, eu já tenho ele aqui no canal, foi o primeiro vídeo que eu fiz do Oscar, contei um pouquinho da história do Oscar. Ele surgiu em 1939 e foi feito para que essas pessoas que estavam sendo lançadas, que estavam competindo por várias localidades, elas pudessem ter uma representação, ter um momento onde fosse um glamour. E foi no Oscar que aconteceu isso. A gente vê que nesse período a gente tem a criação de dois filmes em 1925 que são referências dos filmes europeus desse período de entreguerras, né? O primeiro filme é o Metrópole e o segundo é o Encoraçado Potemkin. Eu vi esse filme numa matéria que eu fiz da faculdade, né? E é bem interessante esse último filme. A gente vê que criou meio que como se fosse uma rixa entre as duas escolas, né? Entre a escola americana e a escola europeia. A gente fala que a escola americana é uma linguagem mais de comércio, uma linguagem mais ficcional, e a escola europeia tem uma visão mais, como é que eu posso dizer, mais apurada, mais da arte, mais dramática do que a linguagem americana dos filmes. Outra tecnologia que surgiu também no Entre Guerras, mas ela foi, na realidade, ela foi aprimorada no Entre Guerras, foi a questão dos filmes coloridos, né? A gente vê que até meados das décadas de 30, de 40, a gente tem ainda filmes em preto e branco, mas a partir
da Segunda Guerra Mundial, a gente já tem filmes coloridos, né? Com a tecnologia de Technicolor, se eu não me engano. E com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem literalmente o boom de produções cinematográficas, o boom de produções de tecnologias, porque no período de guerras a gente tem um crescimento tecnológico, não só para as guerras, mas também para outras áreas, né? A gente tem também a consolidação do cinema como uma linguagem universal, como uma forma universal de se tratar a arte, de se tratar a vida, né? E também de propaganda política, propaganda de guerra e outros tipos de propaganda também. A gente vê que uma das ondas, né, que vem desse cinema universal é a questão dos blockbusters, né, que vem na década de 1970, que são categorias de filmes que têm um aporte financeiro, tecnológico grande e tem um estúdio grande que produz esses filmes, né? Pessoal, o vídeo dessa semana é esse. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa um like, comenta, compartilha. É um vídeo que eu gostei basicamente bastante de fazer, porque me permitiu pesquisar coisas interessantes sobre uma das áreas que eu gosto bastante, que além da história, é filmagem e cinema. Então, se vocês gostarem, deixa aquele like legal, aquele compartilhamento, deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acharam no vídeo, se vocês têm propostas, e vão lá nas nossas outras redes sociais. A gente tem um canal no TikTok, um canal no Kawaii, e a gente está fazendo também o nosso canal no Instagram. Então, é isso, pessoal. Valeu, família. Tamo junto.